O Floquinhos, pessoal, é um cachorro ectomorfo. E é mesmo, tá? Porque ele é longilíneo, magro, esticado, velocista. E essas são características de um ectomorfo. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque eu deixei várias dicas agora aqui nesse vídeo. Deixarei, né? Várias dicas nesse vídeo para você ectomorfo render bem. Uma grande dificuldade do ectomorfo é a questão do apetite, tá? Então eu observo muito isso dos alunos da consultoria, seja online, seja presencial. O cara sempre reclama, pô, não consigo comer tudo. E às vezes fica pensando em tomar alguma coisa para abrir o apetite. Beleza, mas antes, vamos evitar esse tipo de coisa. Leandrão, mas não tem umas coisinhas lá da Oficial Pharma para eu tomar? Tem. Só que antes de você pensar em tomar alguma coisa, você tem que pensar em resolver com dieta e treino. Então, faça refeições líquidas, que tem o processo digestivo mais fácil, antes de pensar em abrir apetite. Abrir o apetite vem depois. Então, uma configuração que eu gosto, uma refeição sólida, uma líquida, uma sólida, uma líquida, vai intercalando. Assim você não sobrecarrega tanto o teu sistema digestório. E usar suplementos nessas refeições líquidas? Beleza. Não necessariamente, você pode fazer uma refeição líquida de leite com banana e aveia, ótimo. Só que você não está conseguindo comer proteína, então vamos colocar uma dose de whey. Mas o suplemento, de novo, ele vem sempre depois. Primeiro alimentação, depois suplementação no que ficar conveniente. Por exemplo, uma estratégia nutricional muito importante, que eu comentei disso no meu curso de dieta, é em relação às gorduras e fibras abaixarem o índice glicêmico dos alimentos. Isso parece legal para algumas pessoas, e é. Só que para outras pode ser ruim. Então, por exemplo, um ectomorfo, ele pode deixar para comer gorduras e fibras mais próximos das últimas refeições. Durante o dia ele tem coisas de digestão mais fácil e mais rápido. Então você não vai cortar fibra e gordura, porque isso não se faz. Mas você pode estrategicamente colocar antes de dormir a maior quantidade. Por quê? Porque você tem mais tempo de digestão até a primeira refeição do dia, que é todo o seu espaçamento do sono. Em questão de treinamento, sempre dá foco, tá, em membros inferiores, porque, de novo, o ectomorfo, ele tende a ser esguio, ele tende a ser uma genética para ser leve, com as pernas finas para poder cortar o ar. É uma genética de velocista, muito diferente de um endomorfo, que é uma genética para aguentar cacete, porrada. Então é uma genética que tem que ser larga, forte, porém com um percentual de gordura um pouco mais alto. Porque você, ectomorfo, tem que se focar nos membros inferiores e também em dorsais e lateral de ombro, para você conseguir ficar com shape mais em V. Voltando para a comida, quando você começa a comer muito, vários ectomorfos, lá na caixinha de perguntas do Instagram fica muito claro, eu não consigo beber água. Gente, tem que beber água, tá? Isso é muito importante para o teu corpo e também, de certa forma, para o teu desenvolvimento muscular, porque com 2 rins parados você não vai construir músculo, concorda comigo? Então, água, no mínimo 35 ml para cada quilo que você pesa, preferencialmente 45 ml para cada quilo que você pesa. Vai colocando isso de forma intercalada. Se você faz refeições líquidas, isso já é bom porque aumenta a tua ingestão de líquidos, mas não deixe de consumir. O que você tem que deixar de consumir ou evitar o máximo possível é pré-treino, termogênico, cafeína, estimulante, porque isso vai tirar o teu apetite, vai acelerar o seu metabolismo. Então evita isso a todo custo. Leandro, eu adoro café. Bebe o descafeinado. Usa pré-treino uma vez na semana quando estiver cansado. O resto, não usa. Como é que você vai usar uma coisa que pode, dependendo do horário que você usar, até piorar a qualidade do seu sono, fazer você treinar e gastar muito mais calorias e perder o apetite? Como é que você vai evoluir desse jeito? Não vai evoluir. Então isso quer dizer que é melhor eu não fazer aeróbicos, não é? Porque aí não. O aeróbico a gente precisa para fazer o ganho de força também. Porque quando você tem um coração e um pulmão que funciona direito, você consegue treinar mais pesado e levar uma musculatura grande, por exemplo, membros inferiores, dorsais, até a falha sem ferrar o coração e o pulmão antes. Você quer falhar o músculo periférico, não a musculatura sistêmica, central, ou seja, a musculatura do coração. Você não quer que o coração limite o final do exercício, você quer que o músculo, porque é musculação. Então o aeróbico pode ajudar. Leandro, e treinar menos dias? Olha, eu sou ectomorfo, vou treinar então 3 dias. Eu treinar um, comer no outro. Não precisa. Você tem que ver a tua carga de treino semanal. Então vamos assumir que eu vou treinar, 3 horas semanais. Estou chutando, tá? Eu posso treinar meia hora 6 vezes por semana ou 1 hora 3 vezes por semana, mas entende que o volume semanal é o mais importante? Então você pode treinar todo dia. Inclusive eu acho uma boa opção treinar 4 a 6 vezes por semana, porque você divide melhor os grupamentos, faz treino um pouco mais curto, porque o treino ele tem um efeito que a gente chama de anorexígeno. Então quando você pega lá
treina a perna pesada. Sabe quando você agacha, 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 o que acontece depois? Às vezes você perde a fome, você tem uma anorexia pós-treino. Quando você divide mais, isso fica um pouco menos. Aí você consegue comer mais em cada um desses dias. Ainda na dieta, você tem que ter certeza que você está em saldo calórico positivo. Galera, vamos lá, 2 gramas quilo de proteína, 5, 6 gramas quilo de carboidrato, 1 grama quilo de gordura e talvez até mais. Passou 2 semanas, está estagnado? Aumenta o teu carboidrato. Leandro, mas é muita comida, então não vai fazer jejum. Ah, mas eu não tenho fome de manhã. Coloca uma refeição líquida, mas não faz jejum intermitente, porque senão você vai comer em menos tempo muita caloria, você não vai conseguir. Só que também você não é imune a ganhar gordura. Porque tem cara que acha que é. Não, vou arrebentar. Eu vou comer sujo. Não vai comer sujo. Comer sujo é uma estratégia para depois. Eu não estou conseguindo comer tudo o que eu preciso e eu preciso bater essa caloria de alguma maneira. Ah, vou colocar alguma coisinha que não é ideal? Tudo bem. Ah, mas o fisiculturista coloca um monte. Sim, mas o fisiculturista toma GH, insulina, testosterona, T3, T4. Você toma? Não. Então, quer dizer, o seu funcionamento natural é outro. Então, comer sujo, não. Isso é última opção, porque você não é imune a ganhar gordura. Todo mundo tem um limite, mas se você passar desse limite, você vai ganhar. E se você ganha gordura, você pode dizer, não, dane-se, eu quero volume. Então, aí o que vai acontecer? Quando você for entrar no cutting, você vai ter que ficar mais tempo em cut, você vai perder a massa muscular que você ganhou. Então, o bulk tem que ser limpo. Então, você tem que fazer um saldo calórico positivo, balanceado, equilibrado, pensado, com bons alimentos. E aí você pode utilizar a creatina, que é o suplemento que mais vai te ajudar, porque ele vai melhorar a qualidade do seu treinamento, a sua força. Leandro, e o hipercalórico? Bom, eu vou deixar um vídeo aqui então agora, tá, que eu acho que é muito pertinente ao ectomorfo, sobre hipercalórico. Lá eu fiz algumas discussões sobre os hipercalóricos do mercado, para você saber o que é bom para você. Dá uma conferida aqui.